Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que esse vídeo vai chegar pra vocês. Pra quem não me conhece, meu nome é Raquel. Eu sou uma paciente em tratamento de depressão, num quadro atual de estabilidade, matando meus 2 leões por dia. E hoje é o primeiro vídeo aqui do nosso canal, que a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso que nós passamos, né? Que seja esclarecedor. O meu intuito não é ter verdade absoluta, não é passar para vocês verdade absoluta nenhuma. Tudo que eu vou falar aqui é uma maneira simples de se entender vários quadros psicológicos, vários distúrbios psiquiátricos, tá? São falas de profissionais, né? Em que eu tô me baseando toda a minha experiência, tudo que eu já senti na pele, que eu acho que é o mais importante, é tudo que eu já senti na pele, tudo que eu já vivi. Nada melhor do que uma pessoa que tá aí, que conhece, que sabe, que já passou, tá? Não é nenhum tipo de vitimismo, de maneira nenhuma. Meu intuito é de ajudar pessoas, né? Que às vezes são tantos termos técnicos, né? Quando a gente é pego de surpresa, ou quando algum familiar nosso é pego de surpresa com um diagnóstico depressivo, bipolar, um transtorno de ansiedade, a gente fica sem saber o que fazer, sem onde correr, como entender aquilo que os médicos falam. Então, nesse primeiro vídeo sobre essa série, eu queria falar para vocês como que nós entendemos a depressão, a ansiedade, como que o nosso cérebro funciona, tá? Então, tudo isso é baseado em todas as consultas, tudo que eu pesquisei, tudo que eu estudei, e que se uma pessoa, através dos meus vídeos, uma só pessoa, tiver informação, tiver um acalento, se sentir à vontade para conversar, se sentir à vontade para perguntar, para interagir, para compartilhar com uma pessoa que está passando por isso, por um cuidador, por um familiar que esteja passando por isso, se uma pessoa for ajudada, eu acho que eu tô atingindo o meu objetivo. Terão dias que vocês vão me ver maquiada, arrumada. Terão dias que vocês vão me ver assim, né? Como eu tô na minha casa, como eu tô trabalhando, como eu tô na minha casa. Como eu disse no começo, eu sou uma paciente que faz uso de medicação e que tá em busca de estabilização e que tá conseguindo se manter, que tá atingindo, né? Aí um nível a um certo tempo de estabilidade, tá? E então não é nada de vitimismo, não é isso, tá? É simplesmente trocar experiência com você que tá aí, com um familiar, com uma pessoa querida, ou você mesmo que às vezes não entende o seu comportamento, não tem para onde correr e não sabe com quem falar. Porque, infelizmente, a depressão, crises de ansiedade, surtos psicóticos, eles são, pelas outras pessoas, eles são apontados e o que falta é conhecimento. Então, a gente é muito apontado. E o pior de uma pessoa que tem um transtorno psicológico, psiquiátrico, é ter que fingir que tá tudo bem, porque não consegue pôr pra fora. Então, vão ter dias aí que vocês vão me ver toda arrumadinha, toda feliz, conversando. E vão ter vídeos que vocês vão me ver um pouco mais quieta, só falando sobre aquele assunto. Vai ter um cachorrinho que de vez em quando vai passar por aqui, vai ter o barulho de um caminhão, de um carro passando por aqui também, que eu não tenho um lugar específico, nenhum horário específico para gravar os vídeos. Mas hoje eu queria falar para vocês a respeito de como funciona o cérebro depressivo. Baseado em tudo aquilo que eu ouvi e que foi assim que eu entendi. Infelizmente, muitas pessoas falam que depressão é falta de Deus, é vitimismo, é chamar atenção, é querer aparecer de alguma forma, é preguiça, sei lá, são tantas
tantas maneiras que as pessoas têm de lidar com uma pessoa depressiva, que ao invés de ajudar, elas acabam atrapalhando, porque gera culpa. Você acha que você tem que ser normal no ponto de vista daquelas pessoas. E ninguém tem régua. Ninguém tem régua para medir comportamento, ninguém tem régua para medir ações, ninguém tem régua para medir palavras, sentimentos. Isso é certo, isso é errado. A gente tem bom senso, né? A partir do momento que aquilo fere uma pessoa, a gente tem que ter o bom senso de não querer incomodar aquela pessoa de uma forma egoísta, né? O egoísmo é outra conversa. Então, assim, só de início, como que a gente entende, né? Muitas pessoas falam assim, eu me curei da depressão ouvindo um mantra. Eu me curei da depressão depois que eu me fui em tal igreja. Eu me curei da depressão depois... Gente, vamos entender, como diz o Dr. Wesley, que é um neurocientista maravilhoso, eu assisto muito material dele, muita palestra, e me ajudou muito a abrir a cabeça. O cérebro é como se fosse a laranja e a mente é como se fosse um suco. Para tudo que o nosso cérebro ele trabalha através de descargas, né, que geram aí todas as substâncias normais para o nosso cérebro trabalhar. Então, acho que hoje é só assim, eu queria falar para vocês como que é o cérebro de uma pessoa ansiosa, uma pessoa depressiva, uma pessoa que passa por um transtorno psicológico, psiquiátrico. Imagine vocês que a gente tem um muro para construir. A gente tem um muro lá para construir. Então, tudo que faz o nosso cérebro trabalhar, ele trabalha através de estímulos, né? Então, se eu colocar o dedo numa superfície quente, aquilo imediatamente vai pro meu cérebro e eu vou tirar a mão. É normal, né? Então, se eu tenho uma ação para fazer, o meu cérebro é estimulado a fazer aquilo e eu já tenho uma reação. Então, vamos entender que o cérebro do depressivo ou do ansioso, ele é um pouquinho bagunçado. Então, é como se eu tivesse um muro para construir e chegasse um caminhão de tijolos, porque eu tenho que construir o muro. Só que isso é tudo fração de segundos, é só uma forma da gente visualizar e a gente entender que é muito mais do que aquilo que é só uma coisa, não. Um paciente ele fica estável a partir de um conjunto de coisas, tá? Não é só uma coisa. Muitas vezes a pessoa está num estado depressivo e ela não precisa de um medicamento, ela faz a terapia e tá tudo bem. Tá? Então, tudo isso varia de caso para caso. Eu vou explicar para vocês como funciona o meu caso, que muitas pessoas podem se identificar, é uma maneira simples de entender. Suponhamos que eu tenho que construir um muro. Eu tenho que construir um muro, o muro é o resultado final. E aí eu recebo um caminhão de tijolos, que no caso seria o estímulo. E aí, os meus hormônios, né, o meu cérebro, ele tem que produzir uma série de hormônios, vamos chamar de hormônios, de substâncias para que ele possa trabalhar direitinho. E cada uma dessas substâncias, ela é um pedreirinho. Um é dopamina, outro serotonina e tal. Então, cada um deles é um pedreiro. Então, faz de conta que o caminhão chegou. Eu tenho que construir o muro. E para eu construir esse muro, eu preciso de material. E aí, vamos descarregar o caminhão para poder fazer esse muro, tá? É questão de segundos. Quando uma pessoa ela tá no seu estado psicológico e mental normal, o caminhão vai parar, um pedreiro vai passar para o outro lado, dopamina, serotonina vai passar para o outro e eles vão acertar ali a pilha de tijolos. No cérebro da pessoa que está passando por um momento, por um transtorno, o que acontece? De repente, o caminhão chega, o estímulo chega e um dos pedreiros vai lá e começa a carregar e segura 2 tijolos e passa um tijolo e o outro segura 3 e o outro não quer pegar nenhum. Então, o que acontece? O muro vai sair, só que ele vai demorar um pouco mais, ele pode sair conforme completamente diferente do planejado. Por quê? Porque naquele caminho alguém se perdeu. Naquele caminho, alguma coisa se perdeu. Então, aí entra a medicação,
entra a terapia, aí entra a meditação, entra a fé, entra tudo, tá? Para que aquilo tenha um equilíbrio. Então, para que aquela fila indiana possa andar certinho e lá no fim a gente consiga construir o nosso murinho. É como se fosse uma visão. A pessoa depressiva, ou a pessoa bipolar, a pessoa ansiosa, a pessoa com vários transtornos, ela enxerga sim a realidade, porém ela enxerga de uma forma embaçada. É como se o dia tivesse colorido para você e para mim não. Para mim tivesse chovendo. Então, uma das intenções, tá, é quebrar esse paradigma, é tentar entender, é tentar enxergar o outro lado. Porque muitas das vezes a gente não consegue discernir, né? É frescura, é mimo, a pessoa quer confete, quer chamar atenção, a pessoa quer se fazer de vítima, ela quer permanecer doente. Mas isso é assunto para um outro vídeo, tá? O nosso cérebro, ele não é feito para sofrer, nós não somos feitos para sofrer. O nosso cérebro, ele vive em busca de recompensa. Isso a neurociência fala muito. Ele vive baseado em recompensas. Ninguém quer ser o chato do rolê, ninguém quer ser o chorão do rolê, né? Ninguém quer ser. Ninguém quer ser aquela pessoa que passa semanas sem pentear o cabelo, sem escovar os dentes, sem colocar uma roupa nova, sem ter o estímulo, sem ter felicidade, sem sorrir. Ninguém quer ser. Se uma pessoa tá assim, se uma pessoa sente muita necessidade de chamar atenção, a luzinha tá ligando, tá acendendo a luzinha. Tem alguma coisa errada. Ninguém acorda e dorme da mesma forma. Isso é impossível. Isso é utopia. Achar que você vai acordar e dormir da mesma forma. Vai ter um dia pleno, maravilhoso, sem nenhum contratempo que vai te deixar triste. Isso é utopia, isso não existe. O que diferencia as pessoas uma das outras é a forma como você lida com aquilo. Né? O pneu do carro furou, a fila do pão estava enorme de manhã, o fato de você levantar e ir até a padaria, isso diferencia o teu dia. Ou você pentear o cabelo, ou você colocar uma roupa, ou você programar o seu dia, ou você não viver no automático. Isso tudo são assuntos que a gente vai abordar mais lá pra frente, e isso diferencia, sabe? São pequenas coisas que diferenciam. São pequenas coisas que você olhando, você convivendo com a pessoa, você vai aprendendo. Opa, hoje ela tá assim, acendeu a luz, né? Eu sempre falo, quando eu tô numa crise de ansiedade, que o meu ponteiro tá batendo lá em cima, né? Então, algumas situações que eu passo, que me deixam extremamente ansiosa, eu falo, o ponteiro tá batendo lá em cima. Por quê? Porque eu mesma percebo que eu não estou no meu estado normal, mas isso é só com o tempo que a gente consegue discernir, que a gente consegue entender. Então, vem aí uma série de vídeos falando sobre isso, tá? Falando sobre os nossos comportamentos, o porquê de muita coisa e o porquê que muita gente não nos entende, tá? Então, seja bem-vindo ao canal. Seja muito bem-vindo. Aqui, deixa aí nos comentários alguma pergunta, algum tema que você gostaria de saber. O que eu tenha passado, o que eu conheça, eu vou deixar aqui para vocês. O que eu não saiba responder, eu posso buscar, né, a resposta com profissionais da área. Eu não sou profissional da área, tá? Mas tudo que está sendo dito aqui, você encontra aí facilmente, tá? Aqui na internet. Então, eu não estou inventando nada, não é nenhum achismo, tá? É só uma questão de bom senso e é uma questão de experiência própria. Então, se os meus vídeos ajudarem uma pessoa a entender melhor o seu comportamento, a entender melhor aquele familiar, eu vou sentir que eu já atingi o meu objetivo. A minha história de vida, conforme os vídeos vão indo aí pro ar, eu vou contando para vocês a minha história de superação, a minha história de estabilidade, é aquilo que eu tô falando para vocês.
Haverão dias em que eu estarei muito bem, arrumada, obrigada. E haverão dias como hoje, que é um dia comum. Apesar de ser o primeiro vídeo do canal, é um dia comum. Eu tô aqui para bater papo mesmo, para desabafar, para pôr para fora e para pedir que vocês entendam essa história do muro, essa história dos pedreiros, que a partir do momento que a gente entra com medicação, larga a mão dessa porcaria, não fica aí tomando remédio. Larga a mão, é muito remédio para você. Cara, escuta o profissional, ouve o profissional. Eu ouvi isso muito. Mas você tá ficando dopada, é muito remédio. Não, o cara estudou aquilo. É uma combinação que tem que ser feita. Existe o equilíbrio daquilo lá. Eu não vou passar medicação nenhuma. Eu não vou falar nem a medicação que eu tomo, tá? Mas nós demoramos para chegar. Que de repente o nível de uma coisa tá alto e do outro tá baixo, e se eu tomar tal medicação vai fazer o efeito contrário. Então você que tá fazendo o tratamento, não pare por conta própria. Porque fulano falou que... Não, confia no seu médico. Ouça um, ouça outro, ouça outro. Olha, melhorou isso e piorou aquilo, melhorou aquilo e piorou aquilo. Piorou tudo, melhorou tudo, tá? E assim, não pare por conta própria. Não deixe que uma pessoa leiga queira fazer o tratamento no lugar de um médico. Procura um médico. Não me adaptei, eu não sinto tanta confiança naquele médico. Procura outro, e procura outro, e procura outro. Mas eu não tenho condições porque aqui na minha cidade, no CAPS, no SUS, só tem um médico. Cara, conversa com ele. Pode ser que nas primeiras consultas você esteja numa crise tão forte que você não consiga conversar. Mas com o tempo vai criando um vínculo. Eu já cheguei aí em um consultório de um psiquiatra aqui perto e eu só chorei. Na hora que ele perguntou pra mim o que você tem, eu chorava. E aí o que ele fez? Ele me deu uma medicação, não era para eu tomar para sempre por muito tempo, só para que eu me estabilizasse, para que eu tivesse condições de pelo menos falar para ele o que eu estava sentindo numa próxima vez. E outra coisa, demora geralmente 3 semanas para a medicação começar a fazer efeito. Então não adianta, eu fui ontem, ele me deu remédio hoje e eu não tô sentindo nada. São 3 semanas, pelo menos, pro teu cérebro entender que tem alguma coisa mudando dentro dele. Então faça a soma de tudo, tenha pensamentos positivos, busque informação, não tenha preconceito, pare de se culpar. Pare de se culpar em primeiro lugar, pare de se culpar, tá? Você pediu ou não para nascer assim, tá aí na tua mão. Agora você tem que cuidar. E cuidar e tentar ajudar outras pessoas. Você tem todo o direito do mundo de sentir a sua dor, mas você não tem direito de ferir os outros. E nem os outros te ferirem por causa da sua dor, tá? Então, eu tô aqui, compartilhe esse vídeo com quem vocês achem que possa ajudar de alguma forma. E logo tem mais vídeo aí no canal. Eu vou tentar postar pelo menos uns 3 vídeos por semana. Vou tentar deixar uma conversa simples, uma linguagem fácil de entender e uma coisa gostosa de se falar. Vamos quebrar esse preconceito que depressão é triste para todo mundo, que crise de ansiedade é triste para todo mundo, é um fardo muito pesado para carregar. Realmente, tá? Quando você tá no fundo do poço, é muito difícil, mas vai passar. Vai passar. Pode ter certeza que isso tudo vai passar. Não tô falando em cura, tá? Porque até hoje eu nunca vi ninguém curar. Falar, eu me curei da depressão. Não existe cura. Existe estabilidade, existe muita luta para que isso aconteça. Não é vitimismo, mais uma vez, não é exploração, não é
eu tô aqui pra chamar atenção, não é nada disso, eu tô aqui pra ajudar, tá? Eu tô aqui pra falar pra vocês de uma forma aberta, franca, de uma forma clara, de quem já teve várias vezes lá em cima e lá embaixo, lá em cima, lá embaixo, né? No paraíso e lá embaixo e várias vezes. Não foi uma, não foram duas vezes. E que tá aqui hoje com uma força sobre-humana, passando um momento muito difícil na minha vida. Que uma outra hora também eu conto pra vocês, tá? Um grande beijo a todo mundo. Um grande beijo àqueles que estão chegando agora. Um beijo enorme àqueles que me conhecem, àqueles que me incentivaram, àqueles que estão comigo aí nessa parada, àqueles que entendem, que sabem o que eu passei e àqueles que estão chegando agora que vão se identificar comigo. E até o próximo vídeo. Um beijo para todo mundo. Fui.